No topo de uma metrópole, um homem surdo vive cercado de luxo, mas mergulhado em silêncio. Tudo muda quando a filha de uma faxineira invade seu jantar e, com gestos inocentes, pergunta em sinais: "Você está sozinho?" Daquele instante silencioso, nasce um laço improvável que transforma o vazio em família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. A noite caía sobre São Paulo como um manto pesado de luzes e sombras. Do alto do 32º andar, a cobertura de Ricardo Vasconcelos oferecia uma vista privilegiada da cidade que nunca dorme. Arranha-céus iluminados competiam com as estrelas, criando um espetáculo que ele já não admirava mais. Havia muito tempo que aquela paisagem havia perdido o encanto. Tudo ali era previsível, controlado, silencioso. Ricardo tinha 42 anos e uma vida que muitos considerariam invejável. Herdeiro de uma das maiores redes de hotéis do país, a Vasconcelos Hotéis, ele comandava um império de luxo espalhado por 15 estados brasileiros. Seu nome era sinônimo de sucesso nos círculos empresariais. Sua assinatura valia milhões. Mas naquela noite de quinta-feira, como em todas as outras, ele jantava sozinho. A mesa de jantar era longa demais. Feita de madeira nobre importada, comportava facilmente 12 pessoas. Mas havia apenas um prato, uma taça de vinho e um guardanapo de linho branco dobrado com perfeição. Ricardo sentava sempre na mesma cadeira, na cabeceira mais próxima da janela. Do outro lado, as 11 cadeiras vazias pareciam testemunhas mudas de sua solidão. Ele cortou um pedaço do salmão grelhado e mastigou devagar, sem pressa. Não havia motivo para ter pressa. Não havia ninguém esperando por ele, nenhum compromisso após o jantar, nenhuma ligação para retornar. Sua agenda estava sempre cheia durante o dia, repleta de reuniões, videoconferências e decisões importantes. Mas à noite, quando voltava para casa, o silêncio tomava conta de tudo. Ricardo era surdo desde os 8 anos de idade. Uma meningite severa havia roubado dele a capacidade de ouvir o mundo ao seu redor. Crescera em meio a tratamentos, terapias e olhares de pena. Aprendera a ler lábios com maestria. Dominara a língua de sinais e, com o tempo, adaptara-se aos aparelhos auditivos de última geração que lhe devolviam parte dos sons. Mas mesmo com toda a tecnologia disponível, preferia o silêncio. Era mais simples assim, menos doloroso. Ao longo dos anos, Ricardo havia construído muros ao redor de si mesmo. Muros invisíveis, mas sólidos. Namoradas que não suportaram sua distância emocional. Amigos que desistiram de tentar se aproximar. Colegas de trabalho que aprenderam a manter apenas relações profissionais. Até mesmo sua família havia se afastado, cansada de bater em uma porta que nunca se abria completamente. Seu irmão mais velho, Eduardo, era o vice-presidente da empresa e seu oposto em quase tudo. Onde Ricardo era reservado, Eduardo era expansivo. Onde Ricardo preferia números e planilhas, Eduardo adorava festas e eventos sociais. Os dois se falavam apenas quando necessário, sempre sobre negócios, sempre mantendo uma distância segura. A relação entre eles era funcional, mas fria, como quase todas as relações na vida de Ricardo. Ele terminou o jantar e levou o prato até a cozinha. A cobertura era imensa, com 3 suítes, sala de estar, sala de jantar, escritório, academia e uma área gourmet na varanda. Tudo decorado com móveis de grife, obras de arte contemporânea e tapetes persas autênticos. Um santuário de bom gosto e luxo, um museu vazio. Ricardo havia desligado os aparelhos auditivos assim que chegara em casa. Fazia isso todas as noites. Preferia o silêncio absoluto à cacofonia de sons que os aparelhos captavam sem filtro, o zumbido da geladeira, o ronco do ar-condicionado, o ruído distante do trânsito. Tudo isso o irritava. No silêncio, ele tinha controle. No silêncio, ninguém podia machucá-lo. Colocou o prato na pia e olhou para o relógio da parede. 21 horas. Dali a pouco a faxineira chegaria. Mariana Santos trabalhava ali há 2 anos, sempre discreta, sempre eficiente.
Ela vinha 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário, e cuidava da limpeza da cobertura com dedicação silenciosa. Ricardo mal conversava com ela. Um aceno de cabeça ao chegar, outro ao sair. Era o suficiente. Ele não sabia quase nada sobre Mariana. Sabia que era uma mulher jovem, provavelmente na faixa dos 30 anos. Sabia que usava uniforme azul marinho e sempre prendiam os cabelos escuros em um rabo de cavalo prático. Sabia que tinha mãos calejadas e olhos cansados, mas nunca havia perguntado sobre sua vida, seus sonhos ou suas dificuldades. Não era da conta dele. Ela era apenas mais uma funcionária, parte da engrenagem invisível que mantinha sua vida funcionando. Ricardo subiu para o quarto e trocou de roupa. Vestiu uma calça de moletom confortável e uma camiseta cinza. Pegou um livro sobre economia comportamental que estava lendo e desceu para a sala de estar. Acomodou-se na poltrona de couro e abriu o livro, mas as palavras pareciam dançar na página sem fazer muito sentido. Sua mente estava cansada. Não era cansaço físico, mas aquele tipo de exaustão que vem de dentro, de carregar o peso da solidão dia após dia. Ele fechou os olhos por um momento e tentou lembrar quando havia sido a última vez que alguém o tocara com afeto. Não um aperto de mão formal em uma reunião de negócios. Não um cumprimento protocolar em um evento social, mas um toque genuíno, caloroso, humano. Não conseguia lembrar. Talvez anos, talvez uma vida inteira. Um movimento captou sua atenção periférica. Ricardo abriu os olhos e virou a cabeça. Mariana estava ali, na porta da sala, fazendo gestos com as mãos. Ela estava dizendo alguma coisa, seus lábios se movendo rapidamente, mas ele não conseguia entender sem os aparelhos auditivos. Ricardo franziu a testa, confuso. Mariana nunca o incomodava durante seu tempo livre. Ela sempre fazia seu trabalho e ia embora sem causar transtorno algum. Ele levantou-se da poltrona, ainda segurando o livro, e caminhou até ela. Mariana parecia nervosa, quase aflita. Suas mãos tremiam levemente enquanto gesticulava. Ricardo tentou ler seus lábios, mas ela falava rápido demais. Ele fez um gesto universal apontando para os próprios ouvidos e balançando a cabeça negativamente. Não posso ouvir. Não entendo. Mariana respirou fundo, claramente tentando se acalmar, e então apontou para a cozinha. Ricardo a seguiu, sua curiosidade despertada pela quebra na rotina. Ao entrar na cozinha, ele viu algo que o fez parar no meio do caminho. Uma menina, pequena, não mais que 4 anos de idade, estava sentada no chão da cozinha, cercada por potes de plástico coloridos que ela havia tirado de um dos armários baixos. Tinha cabelos castanhos cacheados presos em 2 Marias Chiquinhas desiguais e usava um vestido rosa com estampa de borboletas. Ao lado dela, havia uma lancheira também rosa decorada com personagens de desenho animado. A menina ergueu os olhos e viu Ricardo. Seu rosto se iluminou com um sorriso enorme, mostrando uma fileira de dentes pequenos e brancos. Sem qualquer hesitação ou medo, ela levantou-se e correu em direção a ele. Ricardo deu um passo para trás instintivamente, mas a criança já estava ali, agarrando-se à sua perna com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Ricardo olhou para Mariana, seus olhos cheios de perguntas. A faxineira juntou as mãos em um gesto de desculpas, seu rosto mostrando uma mistura de vergonha e preocupação. Ela começou a falar novamente, mas Ricardo ainda não conseguia entender. Ele precisava dos aparelhos. Precisava saber o que estava acontecendo. Com cuidado, Ricardo desengatou a menina de sua perna e fez um gesto para que Mariana esperasse. Subiu rapidamente para o quarto, pegou os aparelhos auditivos da mesinha de cabeceira e os colocou nos ouvidos. O mundo explodiu em sons. O zumbido do ar-condicionado, o farfalhar de suas próprias roupas, os ruídos distantes da cidade. E então, vindo da cozinha, uma voz aguda e melodiosa. A menina estava cantando. Ricardo desceu as escadas devagar, ajustando o volume dos aparelhos. A voz da criança ficou mais nítida. Ela cantava uma música infantil sobre um patinho que foi passear, sua pronúncia ainda imperfeita, algumas palavras saindo trocadas, mas cheia de alegria e convicção.
Quando entrou na cozinha novamente, Mariana estava de joelhos no chão, tentando convencer a filha a guardar os potes de volta no armário. A menina protestava, balançando a cabeça com veemência e apontando para os potes como se fossem tesouros preciosos que não podia abandonar. Senhor Vasconcelos, eu peço 1000 desculpas, começou Mariana, sua voz carregada de constrangimento. A mulher que cuida da Sofia à noite teve um problema de última hora. Ela precisou ir ao hospital. A mãe dela passou mal. Não, tive com quem deixar a menina. Eu tentei ligar para avisar, mas o senhor não atendeu. Eu não sabia o que fazer. Preciso trabalhar, senhor. Eu juro que ela não vai incomodar. Vou deixá-la ali na lavanderia, quietinha, com os brinquedos dela. O senhor nem vai saber que ela está aqui. Ricardo permaneceu em silêncio processando as informações. Mariana tinha uma filha que ela precisava levar ao trabalho porque não tinha com quem deixá-la. De repente, aquela mulher que ele via 3 vezes por semana há 2 anos ganhou uma dimensão humana que ele nunca havia considerado. Ela tinha uma vida, tinha uma criança, tinha problemas, preocupações, responsabilidades. A menina, Sofia, percebeu que ele estava olhando para ela e sorriu novamente. Seus olhos eram grandes e castanhos, cheios de uma curiosidade inocente. Ela largou os potes e caminhou até Ricardo, erguendo os braços em um gesto universal. Queria colo. Ricardo ficou paralisado. Não sabia o que fazer. Não sabia como lidar com crianças. Nunca havia tido filhos. Nunca havia passado tempo suficiente com sobrinhos ou filhos de amigos para desenvolver aquele tipo de conforto natural que algumas pessoas têm com os pequenos. Sua vida era feita de reuniões, contratos e decisões empresariais. Não havia espaço ali para lancheiras rosa e vestidos com borboletas. Mariana se levantou rapidamente e pegou a filha no colo, afastando-a dele. Desculpe, senhor. Sofia, não. Ela ainda não entende. Deixa o moço em paz. Mas Sofia protestou, estendendo os bracinhos na direção de Ricardo. Ela começou a gesticular de forma exagerada, abrindo e fechando as mãozinhas pequenas, movendo os braços para cima e para baixo. Ricardo reconheceu o padrão. Ela estava tentando usar sinais. Sinais improvisados, inventados por ela mesma, mas sinais. Mariana percebeu o olhar dele e explicou, ainda constrangida. Sofia adora fazer gestos. Ela vê na televisão, em vídeos. Não sei de onde ela tira isso, mas está sempre inventando sinais para as coisas. Acho que ela acha bonito. Criança é assim, né? Imita tudo. Ricardo sentiu algo estranho se mover dentro de seu peito. Uma sensação que ele não experimentava havia muito tempo. Curiosidade, interesse genuíno. Aquela criança, sem saber de nada, estava se comunicando com ele na única linguagem que ele verdadeiramente dominava. Os sinais dela não faziam sentido gramatical, mas a intenção estava lá. A vontade de se comunicar. Ele se abaixou, ficando na altura de Sofia. A menina o observou com atenção, sua cabeça inclinada para o lado. Ricardo ergueu a mão direita e fez um sinal simples. Olá. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela bateu palmas, animada, e tentou copiar o gesto. Suas mãozinhas pequenas lutaram para formar o sinal corretamente, mas ela persistiu até conseguir algo parecido. Então sorriu, triunfante, esperando sua aprovação. Ricardo, sem pensar, sorriu de volta. Foi um sorriso pequeno, hesitante, como se seus músculos faciais tivessem esquecido como fazer aquilo. Mas estava ali. Mariana observava a cena com uma mistura de surpresa e cautela. Ela não sabia ao certo como interpretar aquele momento. O senhor Vasconcelos, sempre tão distante e formal, estava agachado no chão da cozinha, interagindo com sua filha. Ricardo fez outro sinal, apontando para si mesmo e depois para Sofia. Meu nome. Ricardo. Sofia tentou repetir, mas seus dedos ainda não tinham a coordenação necessária. Ela franziu o senho, concentrada, e então desistiu dos sinais. Vocô, disse ela, sua pronúncia infantil transformando o nome em algo mais simples. Mariana riu, nervosa. Ela não consegue dizer Ricardo ainda. Tá difícil para ela. Ricardo acenou que estava tudo bem.
Ele se levantou e olhou para Mariana. Pela primeira vez em 2 anos realmente olhou para ela. Viu as olheiras profundas sob seus olhos. Viu a forma como ela segurava a filha com força, como se temesse que alguém fosse tirá-la de seus braços. Viu o uniforme surrado, limpo, mas com pequenos remendos nas costuras. Ela pode ficar, disse Ricardo, sua voz soando estranha até para ele mesmo. Há quanto tempo ele não conversava realmente com alguém fora do ambiente de trabalho? Não na lavanderia. Pode deixá-la na sala. Tem brinquedos? Mariana piscou surpresa. Tem, senhor. Eu trouxe alguns. Ela gosta de desenhar. E tem uns bonequinhos também. Então deixa ela, na sala de estar. Tem espaço suficiente ali. Mas, senhor, eu não quero causar transtorno. Sofia pode ser bem barulhenta às vezes. Ela fala muito, canta, faz perguntas. Eu não quero que ela incomode. Ricardo olhou para a menina novamente. Sofia o encarava com aqueles olhos enormes, sem um pingo de medo ou julgamento. Apenas curiosidade pura e simples. Ela não via um homem surdo, não via um empresário rico e distante. Via apenas um ser humano que estava disposto a se comunicar com ela. Não vai incomodar, disse Ricardo, e percebeu que estava sendo sincero. Mariana hesitou por mais, um momento antes de assentir. Obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo. Vou deixar ela quietinha ali, prometo. Ricardo voltou para a sala de estar, enquanto Mariana preparava um cantinho para Sofia. Ela espalhou alguns brinquedos no tapete, colocou a lancheira ao lado e instruiu a filha a ficar ali, comportada sem fazer bagunça. Sofia concordou com tudo, mas seus olhos já estavam fixos em Ricardo, que havia retornado para sua poltrona com o livro. Mariana foi para a cozinha iniciar seu trabalho, mas lançava olhares preocupados para a sala a cada poucos minutos. Temia que a filha fizesse algo errado, que incomodasse o patrão, que causasse algum problema que pudesse custar seu emprego. Mas Sofia não estava interessada em causar problemas. Ela tinha uma missão diferente. A menina pegou uma caixa de lápis de cor e um caderno de desenho, mas em vez de começar a desenhar, ficou observando Ricardo, estudando-o com a seriedade que apenas crianças pequenas podem ter. Depois de alguns minutos, ela se levantou e caminhou até a poltrona dele. Ricardo sentiu sua presença antes mesmo de vê-la. Quando abaixou o livro, encontrou Sofia bem ali, a poucos centímetros de distância, segurando o caderno e um lápis verde. "Voko", ela disse apontando para ele. "Você está sozinho?" A pergunta foi como um soco no estômago. Ricardo ficou sem palavras. Como aquela criança de 4 anos havia identificado tão precisamente o núcleo de sua existência? Como ela havia visto o que tantos adultos escolhiam ignorar? Sofia não esperou por uma resposta. Ela subiu na poltrona, apertando-se ao lado dele com a familiaridade de quem não conhece barreiras sociais. "Acho que Voko está sozinho", ela continuou, sua voz suave, mas confiante. "Igual eu quando a mamãe vai trabalhar. Mas agora eu tô aqui. Então Voko não está mais sozinho." Ricardo olhou para aquela criança minúscula sentada ao seu lado, suas perninhas balançando no ar, porque não alcançavam o chão. Ela abriu o caderno de desenho e começou a rabiscar algo com o lápis verde, completamente à vontade em sua companhia. Mariana apareceu na porta da sala, os olhos arregalados. "Sofia", sibilou, tentando chamar a atenção da filha sem gritar. "Desce daí agora. Você não pode subir no moço." "Tudo bem", disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo. "Pode deixar." "Mas, senhor..." "Tudo bem, Mariana. Pode continuar seu trabalho." A faxineira ficou ali parada por mais alguns segundos, claramente dividida entre obedecer e proteger a filha. Finalmente, assentiu e voltou para a cozinha. Mas o desconforto era evidente em cada passo. Sofia continuou desenhando, aparentemente alheia a tudo. Ela cantarolava baixinho, uma melodia sem forma definida, apenas sons aleatórios que lhe traziam alegria. De vez em quando parava e mostrava o desenho para Ricardo, esperando sua reação. "É uma flor", ela explicava, apontando para um círculo verde com riscos saindo dele. "Ou uma borboleta, ou a mamãe. Ainda não sei." Ricardo se pegou sorrindo novamente. Tinha algo libertador naquela presença. Sofia não esperava nada dele além de atenção.
Não queria seu dinheiro, seu status, suas conexões. Queria apenas companhia. Alguém que estivesse ali, presente e real. Vô sabe fazer desenho? Perguntou Sofia, oferecendo um lápis vermelho para ele. Ricardo pegou o lápis, sentindo o peso leve do objeto em sua mão. Fazia décadas desde a última vez que havia desenhado algo apenas por diversão. Sua vida era cheia de gráficos, planilhas, relatórios. Mas desenhar uma flor improvisada? Isso era território completamente novo. Ele traçou algumas linhas hesitantes no caderno. Um círculo no centro, algumas pétalas ao redor. O resultado era infantil, desproporcional. Mas Sofia bateu palmas, entusiasmada. Bonito. Vô desenha bem. Ricardo sentiu um calor estranho subindo pelo peito. Quando havia sido a última vez que alguém o havia elogiado por algo tão simples e puro? Não por fechar um negócio milionário, não por aumentar os lucros da empresa, mas por desenhar uma flor torta com lápis vermelho. Os minutos passaram. Sofia continuou desenhando, conversando sozinha, fazendo perguntas que não esperavam respostas elaboradas. Ricardo apenas ouvia, observava, experimentava estar presente de uma forma que não conhecia. Mariana terminou a limpeza da cozinha e passou para os quartos. A cada vez que passava pela sala, olhava para a cena surreal na poltrona. Sua filha, completamente à vontade, encostada no homem mais fechado e distante que ela já havia conhecido. E ele, por sua vez, não parecia incomodado. Parecia, e isso era ainda mais estranho, quase relaxado. Eram quase 11 da noite quando Mariana finalmente terminou seu trabalho. Ela entrou na sala, o cansaço evidente em seus ombros caídos, e chamou a filha. Sofia, amor, hora de ir embora. Vamos, Sofia fez beicinho. Mas mamãe, eu tô brincando com o vô. Ricardo sentiu uma pontada estranha ao ouvir aquilo. Brincando. Quando havia sido a última vez que alguém havia brincado com ele? Quando havia sido a última vez que ele havia permitido aquele tipo de leveza em sua vida? Tem que ir, Sofia. O moço precisa descansar. Sofia desceu da poltrona com relutância, juntou seus brinquedos e colocou tudo de volta na lancheira rosa. Mas antes de ir, ela se virou para Ricardo e fez algo que o pegou completamente desprevenido. Ela o abraçou. Seus bracinhos pequenos mal conseguiam envolver a cintura dele, mas o abraço era forte, apertado, cheio de afeto genuíno. Ricardo ficou imóvel, sem saber como reagir. Seu corpo estava tenso, suas mãos pairando no ar, incerto se deveria retribuir ou... Não, tchau, vô, disse Sofia, soltando-o e pegando a mão da mãe. A gente volta? Mariana ficou vermelha. Sofia, não. A gente vem só quando eu venho trabalhar. Mas eu gosto daqui. Gosto do vô. Ricardo observou as duas se dirigindo para a porta. Mariana murmurou mais uma vez suas desculpas, pegou sua bolsa e saiu com a filha. A porta se fechou com um clique suave. E então, o silêncio voltou. Mas desta vez, era diferente. O silêncio não era mais apenas ausência de som. Era uma presença, um vazio que havia sido preenchido por algumas horas e agora gritava sua vacuidade. Ricardo caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. As luzes piscavam, os carros se moviam, a vida continuava. Mas ali dentro, algo havia mudado. Algo pequeno, frágil, mas inegável. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Vasconcelos não queria estar sozinho. Ele tocou o local onde Sofia o havia abraçado e sentiu o calor ainda ali, impresso em sua pele. Um abraço de criança. Algo tão simples, tão ordinário para a maioria das pessoas. Mas para ele havia sido uma revolução silenciosa. Ricardo retirou os aparelhos auditivos, mas desta vez o silêncio não. Trouxe conforto. Trouxe questionamentos. Trouxe memórias. Trouxe uma consciência dolorosa de tudo o que ele havia perdido ao se trancar naquela torre de vidro e solidão. Ele se deitou naquela noite com a sensação de que algo havia começado. Não sabia o quê, não sabia como, mas sabia com uma certeza que não conseguia explicar que aquela não seria a última vez que veria aquela menina de olhos grandes e sorriso fácil. E pela primeira vez em anos,
Ricardo Vasconcelos adormeceu pensando em outra pessoa que não ele mesmo. Os dias seguintes foram estranhos para Ricardo Vasconcelos. Ele se pegou pensando naquela noite de quinta-feira mais vezes do que gostaria de admitir. Durante as reuniões, no meio de apresentações de novos projetos hoteleiros, sua mente vagava de volta para aquele abraço inesperado, para aquela pergunta simples e devastadora. Você está sozinho? Na segunda-feira seguinte, quando chegou em casa depois de um dia exaustivo de negociações, Ricardo notou que havia deixado os aparelhos auditivos ligados. Normalmente, a primeira coisa que fazia ao cruzar a porta era desligá-los, mas desta vez ele hesitou. Mariana não viria naquele dia. Ela só trabalhava às terças, quintas e sábados. Mas ele se pegou prestando atenção aos sons da casa, como se esperasse ouvir uma voz infantil cantando sobre patinhos. Terça-feira chegou carregada de chuva. São Paulo estava cinzenta, as ruas transformadas em rios, o trânsito ainda mais caótico que o normal. Ricardo dispensou o motorista mais cedo e dirigiu ele mesmo até em casa, algo que raramente fazia. Não queria admitir, nem para si mesmo, mas estava ansioso. Quando abriu a porta da cobertura, encontrou Mariana já ali, passando pano no chão da sala. Ela estava sozinha. Nenhum sinal de Sofia, nenhuma lancheira rosa, nenhum caderno de desenho espalhado pelo tapete. Ricardo sentiu uma pontada de decepção que o pegou desprevenido. Era ridículo, ele sabia. Por que estaria esperando ver aquela criança novamente? Ela havia estado ali apenas uma vez, em circunstâncias excepcionais. Não havia motivo para esperar que se repetisse. Mariana ergueu os olhos e o cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso. Boa noite, Sr. Vasconcelos. Ricardo devolveu o cumprimento e foi em direção ao quarto para trocar de roupa. Mas antes de subir as escadas, se voltou. A mulher que cuida da sua filha, ela está melhor? Mariana pareceu surpresa pela pergunta. Está sim, senhor. A mãe dela teve uma crise de pressão, alta, mas já está recuperada. Obrigada por perguntar. Ricardo assentiu e subiu. No quarto, trocou o terno por roupas mais confortáveis e ficou ali parado por alguns minutos, olhando pela janela. A chuva escorria pelos vidros, distorcendo as luzes da cidade. Ele se sentia inquieto, como se algo estivesse faltando. Desceu para jantar. A mesa estava posta, como sempre. Um prato, uma taça, um guardanapo. Ele se sentou na mesma cadeira de sempre e começou a comer o risoto de limão siciliano que a cozinheira havia preparado antes de ir embora. Era delicioso, preparado com perfeição. Mas tinha gosto de solidão. Ricardo estava terminando a refeição quando ouviu passos leves nas escadas. Virou a cabeça e viu Mariana ali, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, claramente nervosa. Senhor Vasconcelos, posso falar com o senhor por um momento? Claro. Mariana deu mais alguns passos, mas manteve uma distância respeitosa. Eu queria agradecer pessoalmente pelo que o senhor fez na semana passada. Deixar a Sofia ficar aqui, não se incomodar com a presença dela. Foi muito gentil da sua parte. Ricardo colocou o garfo no prato. Não precisa agradecer. Preciso sim, senhor. Eu sei que não é comum um patrão permitir esse tipo de coisa. Eu trabalho há muito tempo em casas de família e a maioria nem quer saber da nossa vida lá fora. Para eles, a gente é invisível. Mas o senhor foi diferente. E a Sofia não para de falar do senhor. Vocou isso, vocou aquilo. Ela ficou encantada. Ricardo sentiu aquele calor estranho no peito novamente. Como é estar com ela? Perguntou, e a questão saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Mariana sorriu, e foi a primeira vez que Ricardo viu um sorriso genuíno em seu rosto. É a melhor coisa do mundo, senhor. E a mais difícil também. Sofia é esperta, curiosa, cheia de energia. Às vezes eu me pergunto de onde ela tira tanta alegria com a vida que a gente tem. A gente mora num apartamento pequeno em Itaquera, divido com mais 2 famílias. Meu salário mal dá para o básico, mas ela acorda todo dia feliz, pronta para descobrir o mundo. Ricardo a observou enquanto ela falava. Havia um orgulho profundo naquela mãe, mas também uma exaustão que ia além do cansaço físico. Era o peso de carregar responsabilidade sozinha,
de fazer escolhas difíceis todos os dias, de tentar dar o melhor para uma filha em circunstâncias que eram tudo menos ideais. E o pai dela? A pergunta saiu suave, quase hesitante. Ricardo não costumava fazer perguntas pessoais, mas algo naquela conversa o empurrava para fora de sua zona de conforto. O sorriso de Mariana desapareceu. Não faz parte da vida dela. Foi embora quando eu contei que estava grávida. Nunca mais vi. E honestamente, senhor, é melhor assim. Sofia merece pessoas que fiquem, não pessoas que fujam na primeira dificuldade. Havia uma força naquelas palavras que Ricardo reconheceu. Era a mesma força que ele havia visto no olhar dela quando segurava a filha naquela primeira noite. Uma determinação feroz de proteger, de prover, de não desistir. Você é uma boa mãe, disse Ricardo, e foi sincero. Mariana piscou e por um momento pareceu que iria chorar. Obrigada, senhor. Isso significa muito. Bem, vou voltar ao trabalho. Desculpe ter tomado seu tempo. Ela se virou para sair, mas Ricardo a chamou. Mariana. Sim, senhor. Se acontecer de novo, de você não ter com quem deixar a Sofia, pode trazê-la. Não precisa deixar na lavanderia. Pode trazer para a sala mesmo. Mariana abriu a boca, claramente surpresa. Sério, senhor? Sério. Eu não sei o que dizer. Muito obrigada, de verdade. Ricardo acenou com a cabeça e Mariana saiu. Ele ficou ali sozinho na mesa grande demais e percebeu que havia acabado de abrir uma porta que ele mantivera trancada por décadas. Não sabia exatamente para onde aquela porta levava, mas algo dentro dele, algo que ele pensava estar morto há muito tempo, queria descobrir. Na quinta-feira seguinte, quando Ricardo chegou em casa, Sofia estava lá. Desta vez, não foi por falta de opção. Mariana havia trazido a filha porque, segundo ela explicou com certa timidez, a menina havia implorado para voltar. Queria ver o vô novamente. Queria mostrar os novos desenhos que havia feito. Queria brincar de sinais. Ricardo encontrou Sofia sentada no tapete da sala, cercada por lápis de cor e folhas de papel. Ela estava tão concentrada em seu desenho que não percebeu quando ele entrou. A língua pequena estava para fora, presa entre os dentes, em um gesto de pura concentração infantil. Olá, Sofia, disse Ricardo, e a menina ergueu a cabeça tão rápido que os cachos saltaram. Vô. Ela largou tudo e correu para abraçá-lo como se fossem velhos amigos se reencontrando após longa separação. Eu vim te ver. Trouxe desenho para você. Ricardo se abaixou e recebeu o abraço. Desta vez, permitiu que seus braços envolvessem a criança, retribuindo o afeto com uma hesitação que foi desaparecendo a cada segundo. Sofia era calorosa, viva, real. Segurá-la era como segurar uma centelha de luz em suas mãos. Que desenho você fez? Sofia o pegou pela mão e o puxou em direção ao tapete. Ela apontou para uma das folhas com orgulho. É você. E eu. E a mamãe. A gente está aqui na casa bonita. Ricardo estudou o desenho. 3 figuras de palito desproporcionais, uma delas muito maior que as outras duas, aparentemente representando ele. Todos tinham sorrisos gigantes desenhados no rosto. Ao redor deles, algo que poderia ser móveis ou apenas riscos aleatórios. Mas a intenção estava clara. Era uma família que ela havia inventado. Ficou lindo, disse Ricardo, e era verdade. Nunca havia recebido um presente mais sincero em toda a sua vida. Eles passaram a noite assim, Sofia desenhando, Ricardo sentado ao lado dela, às vezes contribuindo com um traço ou outro, mas principalmente apenas presente. Mariana trabalhava nos outros cômodos, mas de vez em quando aparecia na porta para verificar se estava tudo bem, se Sofia não estava incomodando demais. Mas Sofia não incomodava. Sua presença era como um bálsamo para uma ferida que Ricardo não sabia que tinha. Ela falava sobre tudo e sobre nada, pulando de assunto em assunto com a lógica única das crianças. Contava sobre a escola, sobre a professora que tinha cabelo vermelho, sobre o cachorro da vizinha que latia muito. E ela fazia perguntas. Muitas perguntas. Vô, por que você tem aparelho no ouvido? Ricardo pensou por um momento em como explicar. Porque eu não escuto muito bem sem ele. Tive uma doença quando era criança. Dói? Não.
Não dói mais. Eu posso ver? Ricardo hesitou, mas então tirou um dos aparelhos e mostrou para ela. Sofia examinou o pequeno dispositivo com fascínio, virando-o de um lado para o outro. É pequenininho. Como ele faz você escutar? Ricardo explicou da forma mais simples que conseguiu. Sofia ouvia com atenção, seus olhos grandes fixos nele, absorvendo cada palavra. Quando ele terminou, ela devolveu o aparelho cuidadosamente. Você é especial, Vovô. Minha professora disse que todo mundo é especial de um jeito diferente. Você é especial porque escuta diferente. E eu sou especial porque sei fazer sinais. Ela começou a gesticular. Seus sinais inventados cheios de entusiasmo e zero de gramática correta. Ricardo riu, um som que o surpreendeu. Quanto tempo desde a última vez que havia rido de verdade? Quer que eu te ensine sinais de verdade? Ofereceu Ricardo. Quero sim. E assim, ali no tapete da sala de estar, Ricardo começou a ensinar Sofia alguns sinais básicos. Olá, obrigado, por favor. Nome, família. As mãozinhas pequenas lutavam para formar os gestos corretamente, mas ela persistia com determinação admirável. Mariana apareceu na porta para dizer que o trabalho estava terminado. Encontrou os dois completamente absortos na lição improvisada de língua de sinais. Seu coração apertou ao ver aquela cena. Sofia nunca havia tido uma figura masculina positiva em sua vida. E ali estava aquele homem, paciente e gentil, dedicando seu tempo precioso para ensinar sua filha. Sofia. Amor, precisamos ir, chamou suavemente. Já, mamãe. Mas eu ainda não aprendi tudo. A gente volta na próxima vez. Ricardo se levantou e olhou para Mariana. Na próxima vez posso ensinar mais, se você quiser. Mariana sorriu, e era um sorriso cansado, mas genuíno. Eu adoraria isso, senhor. Sofia está adorando. Pode me chamar de Ricardo. As palavras saíram, naturalmente, sem planejamento. Mariana piscou, surpresa. Mas, senhor, não seria apropriado, somos todas pessoas aqui, Mariana. Apenas pessoas. Sofia bateu palmas. Vovô tem nome. Mamãe, ele tem nome. Ricardo. Sim, amor. Agora vamos. Pega suas coisas. Enquanto Sofia recolhia seus desenhos e lápis, Ricardo notou que a lancheira rosa estava com um rasgo na lateral. Era pequeno, mas estava ali. Ele se perguntou quanto tempo Mariana levava para economizar o suficiente para comprar uma nova. Antes que pudesse pensar melhor, ele foi até o escritório e voltou com sua carteira. Mariana estava ajudando Sofia a calçar os sapatos na entrada quando ele se aproximou. Mariana, tome! Ele estendeu algumas notas. Para o trabalho da semana. Mas, senhor, o pagamento já foi feito. O senhor transfere todo mês certinho. É um extra, para ajudar com as coisas da Sofia. Mariana olhou para o dinheiro e então para ele. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Eu não posso aceitar isso, senhor Ricardo. Já é demais o senhor deixar a Sofia ficar aqui. Por favor, para mim seria importante. Havia algo na voz dele que fez Mariana entender que aquilo não era caridade. Era algo diferente. Era conexão. Era um gesto de alguém que começava a se importar. Ela aceitou o dinheiro com mãos trêmulas. Muito obrigada, senhor. O senhor não sabe o quanto isso ajuda. Depois que elas saíram, Ricardo ficou ali parado na sala por muito tempo. O apartamento estava silencioso novamente, mas o silêncio tinha uma qualidade diferente. Era como se o espaço guardasse ecos daquela risada infantil, daqueles sinais improvisados, daquela presença vibrante. Ele caminhou até o tapete e viu que Sofia havia deixado um dos desenhos. Era ele. Ela havia escrito em letras grandes e tortas na parte de cima. O boneco de palito sorria com um sorriso desproporcional e tinha pequenos círculos nas orelhas, representando os aparelhos auditivos. Ricardo pegou o desenho e o levou para o quarto. Colocou-o sobre a mesinha de cabeceira ao lado dos aparelhos. E naquela noite, dormiu olhando para aquela representação infantil de si mesmo. Um homem que sorria. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina. Toda quinta-feira, Sofia vinha com Mariana. Ricardo começou a chegar em casa mais cedo nesses dias, dispensando reuniões que podiam esperar.
adiando compromissos que não eram urgentes. Ele queria estar ali. Queria aquelas horas na companhia daquela criança extraordinária e de sua mãe resiliente. Aos poucos, as paredes de Ricardo começaram a desmoronar. Ele se pegou contando histórias de sua infância, coisas que não compartilhava com ninguém há décadas. Falou sobre como foi difícil perder a audição, sobre as terapias intermináveis, sobre a sensação de isolamento. Sofia ouvia tudo com atenção séria. Às vezes, quando ele parecia triste, ela subia no seu colo e abraçava seu pescoço. Não fala nada, apenas oferecia conforto silencioso. Aquele gesto simples de uma criança de 4 anos tinha mais poder de cura do que qualquer terapia cara que Ricardo já havia tentado. Mariana também começou a se abrir. Nas pausas do trabalho, aceitava o convite para sentar-se à mesa e tomar um café. Falava sobre sua vida, sobre os desafios de criar uma filha sozinha, sobre os sonhos que havia deixado para trás quando Sofia nasceu. Ela queria ser professora, mas precisou largar a faculdade no 2º ano quando ficou grávida. O dinheiro que deveria pagar as mensalidades passou a ser usado em fraldas, leite, roupas. Ricardo a ouvia com atenção genuína. Começou a enxergá-la não mais como a faxineira invisível, mas como uma mulher completa. Forte, determinada, amorosa. Ela tinha apenas 32 anos, descobriu, mas carregava o peso de responsabilidades que a faziam parecer mais velha. Uma noite, Ricardo fez um convite inusitado. Por que vocês não jantam aqui hoje? Antes de você começar o trabalho. Tem comida de sobra e a mesa está sempre vazia mesmo. Mariana hesitou. Senhor Ricardo, eu não posso. Não seria certo. Por favor. Para mim seria um prazer ter companhia. E Sofia adora macarrão. Tenho certeza que a cozinheira fez o suficiente. Sofia, que estava brincando próxima, ouviu a palavra macarrão e pulou. Macarrão, mamãe, eu quero, por favor. Mariana olhou para a filha e então para Ricardo. Viu algo em seus olhos que a fez concordar. Uma súplica silenciosa. Uma solidão que pedia humildemente por companhia. Está bem? Ela cedeu. Mas só hoje. Aquele jantar mudou tudo. Pela primeira vez em anos, a mesa de Ricardo teve mais de um prato. Sofia sentou-se em uma das cadeiras usando almofadas para alcançar a altura adequada e comeu com apetite voraz. Mariana, ainda um pouco desconfortável no início, foi relaxando aos poucos. Eles conversaram. Riram. Sofia contou piadas sem graça que fez os 2 adultos sorrirem. Ricardo olhou ao redor da mesa e sentiu algo que não experimentava desde a infância. Pertencimento. Aquele espaço antes tão vazio e frio estava vivo, cheio de vozes, de movimentos, de vida. Quando o jantar terminou, Sofia estava com sono. Seus olhos lutavam para permanecer abertos enquanto ela tentava terminar mais uma história. Mariana a pegou no colo e a menina imediatamente apoiou a cabeça em seu ombro. Acho que hoje não vou conseguir trabalhar muito, Sr. Ricardo. Ela está muito cansada. Não precisa trabalhar. Pode voltar no sábado e compensar. Ou não. Tanto faz. Mas, Sr. Mariana, por favor, leva ela para casa. Ela precisa descansar. Mariana assentiu, grata. Enquanto se preparava para sair, Sofia acordou o suficiente para murmurar. Tchau, Vocô. Te amo. As palavras caíram como bombas no coração de Ricardo. Te amo. Quando havia sido a última vez que alguém havia dito isso para ele? E tinha sido sincero, Sofia mal o conhecia. Não sabia nada sobre sua fortuna, sua posição social, suas conquistas empresariais. Mas amava ele assim mesmo. Simplesmente porque ele estava ali. Porque ele a via. Porque ele se importava. Também te amo, Sofia, Ricardo respondeu. E as palavras não ficaram presas em sua garganta como ele temia. Saíram naturalmente, carregadas de uma verdade que ele não sabia que possuía. Mariana o olhou por cima da cabeça da filha. Havia lágrimas em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Depois que elas se foram, Ricardo ficou ali na sala, ouvindo o silêncio. Mas desta vez, o silêncio não era seu inimigo. Era apenas um intervalo. Um espaço entre encontros, uma promessa de que logo haveria mais vozes, mais risadas,
mais vida. Ricardo Vasconcelos, o homem que havia construído muros tão altos que ninguém conseguia escalá-los, estava começando a desmontar sua própria fortaleza, tijolo por tijolo, palavra por palavra, abraço por abraço, e pela primeira vez em 42 anos ele não estava fazendo isso sozinho. Eduardo Vasconcelos não era um homem que deixava detalhes passarem despercebidos. Como vice-presidente da Vasconcelos Hotéis, ele havia construído sua reputação em cima de controle meticuloso e atenção absoluta aos mínimos movimentos dentro da empresa. E nos últimos 2 meses, havia notado algo estranho no comportamento de seu irmão. Ricardo estava diferente. Saía das reuniões mais cedo. Recusava jantares de negócios nas quintas-feiras. Sorria mais, ou pelo menos, sorria de vez em quando, o que já era uma mudança radical. Eduardo conhecia o irmão tempo suficiente para saber que mudanças bruscas de comportamento mereciam investigação. Foi numa sexta-feira, durante uma reunião do Conselho Administrativo, que Eduardo decidiu agir. Ricardo havia acabado de apresentar os números do trimestre, que estavam excelentes como sempre, mas parecia distraído. Seu telefone tocou durante a apresentação e, para a surpresa de todos, ele olhou para a tela e sorriu. Um sorriso pequeno, mas inegável. Eduardo esperou até o final da reunião. Quando todos saíram, ele segurou o irmão pelo braço. Precisamos conversar. Ricardo o encarou com aquela expressão neutra que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Sobre o quê? Sobre você. Você está diferente. Diferente como? Eduardo cruzou os braços. Não sei. Mais leve, menos presente. Está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber? Nada que diga respeito à empresa. Tudo que diz respeito a você diz respeito à empresa. Você é o presidente, Ricardo. Sua imagem é a imagem da Vasconcelos. Se há algo em sua vida que possa afetar nossa reputação, eu preciso saber. Ricardo sentiu a irritação subindo. Minha vida pessoal não é assunto seu, Eduardo. É quando você é o rosto da empresa. Você sabe como essas coisas funcionam. Qualquer escândalo, qualquer deslize. E os acionistas começam a fazer perguntas. Não há escândalo nenhum. Então me explica por que você tem recusado compromissos. Por que está saindo mais cedo às quintas-feiras? Por que está com esse ar de quem descobriu algo interessante? Ricardo considerou por um momento contar a verdade. Falar sobre Sofia, sobre Mariana, sobre como aquelas 2 pessoas haviam trazido cor para sua vida monocromática. Mas conhecia o irmão. Eduardo não entenderia. Pior, ele usaria aquela informação contra ele de alguma forma. Estou apenas cuidando melhor de mim mesmo. Você deveria tentar também. Eduardo estreitou os olhos. Estou de olho em você, Ricardo. Seja lá o que for que está acontecendo, vou descobrir. E foi exatamente isso que ele fez. Eduardo contratou um investigador particular. Não era a primeira vez que tomava medidas assim na empresa, geralmente para verificar potenciais sócios ou concorrentes. Mas desta vez, o alvo era o próprio irmão. Ele justificou para si mesmo como uma medida necessária. Precisava proteger os interesses da família, da empresa, do legado Vasconcelos. O relatório chegou uma semana depois. Eduardo o leu em seu escritório, a porta trancada, e sua expressão foi ficando cada vez mais sombria a cada página. Fotografias de Ricardo chegando em casa mais cedo às quintas-feiras, de uma mulher, saindo da cobertura com uma criança, de Ricardo sorrindo, algo que o investigador anotou como um comportamento atípico, baseado em observações anteriores. O investigador havia feito seu trabalho bem. Identificou Mariana Santos, 32 anos, funcionária de limpeza contratada pela empresa terceirizada que prestava serviços para a cobertura. Mãe solteira de Sofia Santos, 4 anos, moradora de Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo, salário de R$ 1.500 mensais. Eduardo leu e releu o relatório. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando pontos, formulando cenários. Seu irmão, o presidente da Vasconcelos Hotéis, estava se envolvendo com a faxineira. Era a única explicação. E se isso vazasse, seria um desastre de relações públicas. Mas havia algo ainda mais preocupante. Ricardo,
conhecido por sua frieza e distância emocional, estava se apegando a uma criança que não era sua. Eduardo conhecia casos assim, homens solitários vulneráveis, sendo manipulados por mulheres oportunistas que usavam os filhos como isca. Ele precisava agir, rápido. Na quinta-feira seguinte, Eduardo não avisou que iria à cobertura. Tinha a chave, afinal. Era sócio da empresa, tinha direito de verificar as propriedades da família quando necessário. Pelo menos era assim que justificava para si mesmo a invasão de privacidade. Eram quase 8 da noite quando ele abriu a porta da cobertura com sua própria chave. O som de risadas o recebeu. Risadas. Vindo da sala de jantar. Eduardo caminhou silenciosamente pelo corredor e parou na entrada da sala. A cena diante dele confirmou suas piores suspeitas. Ricardo estava sentado à mesa, não em seu lugar habitual na cabeceira, mas em uma das cadeiras laterais. Ao seu lado, uma criança pequena comia macarrão com as mãos, rindo enquanto tentava imitar sinais que Ricardo fazia. E do outro lado da mesa estava a mulher, Mariana. Ela também ria, seus olhos brilhando de uma forma que Eduardo interpretou como calculista. O que está acontecendo aqui? A voz de Eduardo cortou o ar como uma lâmina. Todos se viraram. Sofia parou de rir imediatamente, seu sorrisinho sumindo ao ver o homem severo na entrada. Mariana ficou pálida, levantando-se da cadeira tão rápido que quase a derrubou. Apenas Ricardo permaneceu calmo, embora seus olhos mostrassem surpresa. Eduardo. O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar a mesma coisa. Ele apontou para Mariana e Sofia. Quem são essas pessoas? Ricardo se levantou devagar, colocando-se instintivamente entre Eduardo e as duas. Esta é Mariana que trabalha aqui. E esta é Sofia, sua filha. Eu sei quem elas são. Ele jogou uma pasta sobre a mesa. Imagens e documentos se espalharam. Fotografias, relatórios, tudo ali exposto. Você acha que eu não ia descobrir? Mariana olhou para os documentos, seu rosto perdendo ainda mais cor. As mãos começaram a tremer. Senhor Ricardo, eu não sabia. Eu juro que não sabia que ele estava investigando. Eu nunca quis causar problema. Calma, Mariana, Ricardo disse, sua voz firme. Você não fez nada de errado. Eduardo soltou uma risada sem humor. Nada de errado? Ela está se aproveitando de você, Ricardo. Não vê? Uma faxineira e o presidente da empresa jantando juntos? Deixa eu adivinhar, ela já pediu dinheiro. Já inventou alguma história triste para que você abra a carteira? Eduardo! Ricardo elevou a voz, algo raro para ele. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Vi esse roteiro 1000 vezes. Mulher bonita, criança fofa, homem solitário e vulnerável. É a combinação perfeita para um golpe. Não é um golpe. Então me explica o que é, porque pelo que eu vejo você está sendo manipulado. Sofia começou a chorar baixinho, assustada com os gritos. Mariana a pegou no colo imediatamente, sussurrando palavras de conforto, mas a criança só chorava mais alto. Ricardo sentiu algo se partir dentro dele ao ver Sofia assim. Aquela menina que era sempre tão alegre agora em lágrimas por causa do confronto. Saia daqui, Eduardo. Não vou sair. Não até você se livrar dessas duas. Eu disse para você sair. Eduardo ignorou o irmão e se aproximou de Mariana. Ela recuou, apertando Sofia contra o peito. Quanto? Ele perguntou, sua voz fria. Quanto você quer para desaparecer da vida dele? Eu não quero nada, Mariana respondeu, sua voz quebrando. Eu só queria trabalhar, só isso, mentirosa. Todo mundo quer alguma coisa. Então diga logo seu preço. Chega! Ricardo se colocou entre eles, empurrando o irmão para longe de Mariana. Sai da minha casa agora! Eduardo o encarou surpreso. Era a primeira vez que Ricardo levantava a voz para ele daquela forma. Era a primeira vez que via paixão real nos olhos do irmão. E isso o assustou mais do que qualquer outra coisa. Você está cometendo um erro, Ricardo. Um erro que pode destruir tudo que nossa família construiu. Então deixa eu cometer meu erro em paz. Não posso fazer isso. Você é o presidente da empresa. Sua imagem é nossa imagem. E eu não vou deixar que você a destrua por causa dessa mulher e dessa criança. Elas têm nomes, Eduardo.
Mariana e Sofia são pessoas, não ameaças à empresa. Eduardo olhou para o irmão por um longo momento. Então pegou a pasta da mesa e se dirigiu à porta. Isso não acabou, Ricardo. Vou convocar uma reunião do conselho. Se você não tem bom senso para se proteger, então cabe a nós fazer isso. Vá em frente. Convoque sua reunião. Eduardo saiu, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu era denso, pesado, sufocante. Sofia ainda chorava, seu rostinho enterrado no pescoço da mãe. Mariana estava tremendo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ricardo se aproximou devagar, estendendo a mão para tocar o ombro dela. Sinto muito, Mariana. Eu não sabia que ele estava investigando. Eu preciso ir embora, ela disse, sua voz mal audível. Preciso sair da sua vida. Isso vai causar problemas para você, para a empresa. Eu não posso, não. Ricardo a interrompeu, sua voz firme. Você não vai a lugar nenhum. Eduardo está errado. Ele não entende. Mas eu não vou deixar que ele tire vocês de mim. Mariana o olhou através das lágrimas. Senhor Ricardo, o senhor não entende. Homens como ele sempre vencem. Homens como eu sempre perdem. É assim que o mundo funciona. Então, vamos mudar como o mundo funciona. Ricardo sabia que soava ingênuo. Sabia que Eduardo tinha poder, conexões, recursos. Mas pela primeira vez em sua vida, ele estava disposto a lutar. Não por negócios, não por dinheiro, mas por algo muito mais precioso. Por conexão, por família, por amor. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Eduardo cumpriu sua ameaça e convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. A pauta era vaga, algo sobre conduta inadequada e preocupações sobre a imagem da empresa. Mas Ricardo sabia o que realmente seria discutido. Ele não contou para Mariana sobre a reunião. Não queria preocupá-la ainda mais. Ela já estava distante, culpada, considerando seriamente se demitir e desaparecer da vida dele. Toda vez que vinha trabalhar, evitava olhá-lo nos olhos. Sofia, que normalmente era toda sorrisos e abraços, estava mais quieta, percebendo que algo estava errado. A reunião estava marcada para uma segunda-feira às 10 da manhã. Ricardo passou o fim de semana se preparando. Ensaiou argumentos, considerou estratégias. Pensou em todas as possíveis contra-argumentações que Eduardo poderia apresentar. Mas no sábado à noite, algo aconteceu que mudou tudo. Ricardo estava em casa, sozinho, quando ouviu a campainha tocar. Era tarde, quase meia-noite. Quando abriu a porta, encontrou Mariana ali. Ela não estava de uniforme. Usava jeans e uma blusa simples. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. E ela estava sozinha, sem Sofia. Mariana? O que aconteceu? Onde está Sofia? Ela está com a vizinha. Mariana entrou sem esperar convite. Eu precisava falar com você. Sozinha. Ricardo fechou a porta, preocupado. Senta. Quer água? Café? Não quero nada. Só quero que você entenda. Mariana se virou para ele e havia uma determinação feroz em seu olhar que ele nunca tinha visto antes. Eu vou me demitir. O quê? Não. Nós já conversamos sobre isso. Você não precisa. Eu preciso sim. Mariana o interrompeu. Não pelo motivo que você pensa. Não porque eu tenha medo do seu irmão ou do conselho. Mas porque eu não posso fazer isso com você. Fazer o quê? Isso. Ela gesticulou entre eles. Essa situação toda. Você é um homem bom, Ricardo. Melhor do que eu imaginava que existisse nesse mundo. Você abriu sua casa para mim e para minha filha. Nos tratou com dignidade, com respeito, com afeto. E Sofia te ama. Ela realmente te ama. Eu também amo vocês duas. Eu sei. E é por isso que eu preciso ir embora. Porque quanto mais tempo isso durar, mais difícil vai ser. Seu irmão tem razão em uma coisa. Pessoas como eu não ficam em lugares como esse. Não é assim que o mundo funciona. Ricardo sentiu um aperto no peito. Quem decide como o mundo funciona? Quem tem o poder? E não somos nós. Então vamos pegar o poder. Vamos lutar. Mariana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo novamente. Você não entende, se eu ficar, vão destruir você. Vão tirar sua posição na empresa. Vão manchar sua reputação. E tudo isso por quê? Por uma faxineira e sua filha?
Não vale a pena, Ricardo. Você merece mais do que isso. Vocês são o mais, vocês são tudo. As palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu ambos. Ricardo se aproximou de Mariana, pegando suas mãos entre as suas. Eu passei 42 anos da minha vida sozinho. Construí muros tão altos que ninguém conseguia me alcançar. Mas vocês duas escalaram esses muros. Vocês entraram na minha vida e me mostraram o que eu estava perdendo. Me mostraram que existe mais do que negócios e solidão. E agora você quer que eu simplesmente deixe vocês irem? Sim, pela sua própria proteção. Eu não quero proteção. Quero vocês. Mariana soluçou, seu corpo tremendo. Ricardo a puxou para um abraço. Ela resistiu por um momento antes de ceder, enterrando o rosto em seu peito. Eles ficaram assim por um longo tempo, dois seres humanos feridos, encontrando conforto um no outro. Quando Mariana finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma decisão. Ali, existe uma reunião na segunda-feira, não é? Seu irmão vai tentar te afastar da presidência. Como você sabe? Eu ouvi ele falando no telefone quando veio aqui na semana passada. Estava discutindo estratégias com alguém. Ricardo suspirou. Sim, existe uma reunião. E sim, Eduardo vai tentar me afastar. Mas eu não vou deixar que isso aconteça sem lutar. O que você vai fazer? Vou dizer a verdade. Vou contar para o conselho exatamente o que está acontecendo. Que conheci duas pessoas extraordinárias que mudaram minha vida. E se eles não conseguirem entender isso, se decidirem que isso é motivo suficiente para me afastar, então que assim seja. E a empresa, tudo que você construiu, não vale nada se eu tiver que viver vazio para mantê-lo. Mariana o estudou por um longo momento. Você tem certeza disso? Certeza mesmo. Porque se fizer isso, não tem volta. Uma vez que você tomar posição, as consequências virão. E podem ser piores do que você imagina. Eu tenho certeza. A única coisa que não tenho certeza é se você vai ficar comigo durante essa batalha. Mariana respirou fundo. Seus olhos se encontraram com os dele, e ali havia medo, mas também coragem. Vou ficar. Não porque eu ache que vamos vencer, mas porque você merece alguém ao seu lado. Ricardo sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de gratidão e afeto. Então, vamos enfrentar isso juntos. Mariana assentiu. Mas, Ricardo, existe uma coisa que você precisa saber. Algo que pode mudar sua decisão. O quê? Seu irmão me ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. 100 mil reais para que eu desaparecesse da sua vida. Ricardo ficou tenso. E o que você disse? Que ele podia guardar o dinheiro dele. Que minha filha e eu não estamos à venda. Mariana sorriu através das lágrimas. Eu posso ser pobre, Ricardo, mas tenho minha dignidade. Ricardo a puxou para outro abraço, desta vez mais apertado. Você é extraordinária, Mariana Santos, e vamos provar para meu irmão e para todos os outros que vocês duas são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Quando Mariana saiu naquela noite, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha. Não eram mais apenas patrão e funcionária, não eram apenas amigos, eram aliados, eram uma família escolhida, lutando contra um mundo que insistia em separá-los. Ricardo passou o domingo preparando seu discurso para a reunião, mas não era um discurso de negócios. Era uma declaração, uma afirmação de valores, uma escolha entre o que era esperado e o que era certo. Na segunda-feira de manhã, quando entrou na sala do conselho, encontrou Eduardo já ali, cercado por advogados e membros do conselho. Todos tinham expressões sérias. A batalha estava prestes a começar. Eduardo abriu a reunião com eficiência cruel. Apresentou as evidências, as fotografias, os relatórios, pintou um quadro de um presidente que estava sendo manipulado, que havia perdido o bom senso, que estava colocando em risco a reputação da empresa. Os membros do conselho ouviram em silêncio. Alguns pareciam preocupados, outros desconfortáveis. Ninguém parecia surpreso. Eduardo havia feito seu trabalho de casa preparando o terreno para aquele momento. Quando Eduardo terminou, todos os olhos se voltaram para Ricardo. Era sua vez de falar, sua vez de se defender. Ricardo se levantou, olhou ao redor da sala para aqueles homens e mulheres que controlavam o futuro da empresa.
E então fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. É verdade, começou Ricardo, sua voz calma, mas firme. Tudo que meu irmão disse é verdade. Eu conheci uma mulher e sua filha, uma faxineira e uma criança de 4 anos. E elas mudaram completamente minha vida. Me mostraram o que eu estava perdendo ao viver isolado, sozinho, focado apenas em lucros e números. Me mostraram que existe mais na vida do que essa sala, essas reuniões, esses relatórios. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Vocês me conhecem há anos. Sabem que sempre coloquei a empresa em primeiro lugar, que sacrifiquei relacionamentos, saúde, felicidade pelo bem desta organização. E qual foi o resultado? Lucros recordes, expansão, sucesso. Mas também solidão, vazio. Uma vida sem sentido real. Eduardo tentou interromper, mas Ricardo levantou a mão. Eu não terminei. Vocês querem saber se estou sendo manipulado? Se perdi meu bom senso? Deixe eu responder com clareza. Não. Eu não estou sendo manipulado. Pela primeira vez na minha vida, estou vendo as coisas com clareza. E o que vejo é que vocês, esta sala, esta empresa, não valem nada se eu tiver que me tornar um homem vazio e solitário para mantê-los. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo continuou. Então aqui está minha posição. Mariana Santos e sua filha Sofia continuarão fazendo parte da minha vida. Se o conselho considerar isso motivo suficiente para me afastar da presidência, aceito. Mas não vou renunciar ao que finalmente encontrei. Não vou voltar a ser o homem frio e distante que vocês conheciam, porque esse homem estava morto por dentro. Eduardo explodiu. Você está disposto a jogar tudo fora por uma faxineira? Estou disposto a finalmente viver por pessoas que se importam comigo de verdade. E sim, uma dessas pessoas é uma faxineira, e a outra é sua filha de 4 anos, e elas são mais valiosas para mim do que qualquer ativo desta empresa. A reunião explodiu em discussões. Alguns membros do conselho defendiam Ricardo, outros concordavam com Eduardo. As horas passaram em debates acalorados sobre reputação, imagem, responsabilidades corporativas. No final, uma votação foi convocada: afastar Ricardo da presidência ou permitir que continuasse com a condição de manter sua vida pessoal discreta. A votação foi apertada, 5-4, a favor de Ricardo. Eduardo ficou lívido, mas a decisão estava tomada. Por enquanto, Ricardo manteria sua posição, mas a guerra estava longe de terminar, e ambos sabiam disso. Quando Ricardo saiu da sala naquela tarde, pegou o telefone e ligou para Mariana. Quando ela atendeu, sua voz estava ansiosa. Como foi? Sobrevivemos. Por enquanto. Mariana soltou um suspiro de alívio. E agora? Agora, disse Ricardo, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Agora continuamos lutando. Juntos. Do outro lado da linha, ele podia ouvir Sofia ao fundo, cantando uma daquelas músicas infantis sem sentido. E naquele momento, Ricardo soube que tinha feito a escolha certa. Não importava o que viesse, ele não estava mais sozinho, e isso fazia toda a diferença. A vitória na reunião do conselho foi apenas o começo. Nos meses seguintes, Eduardo não desistiu. Ele continuou pressionando, procurando brechas, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse usar contra Ricardo. A tensão na empresa era palpável. Reuniões se tornaram campos de batalha silenciosos. Decisões eram questionadas. Cada movimento de Ricardo era observado e julgado, mas algo havia mudado fundamentalmente em Ricardo Vasconcelos. Ele não era mais o homem que evitava conflitos, se escondendo atrás de muros emocionais. Agora, ele enfrentava cada desafio de frente, com uma determinação que vinha de um lugar que ele nem sabia que existia. Vinha do coração, vinha do amor. Mariana continuou trabalhando na cobertura. Apesar da pressão e das sugestões veladas de que seria melhor que ela saísse, ela permaneceu. Não por teimosia, mas porque Ricardo havia deixado claro que sua presença ali não era apenas tolerada. Era desejada. Era essencial. As quintas-feiras se tornaram sagradas. Não importava o que acontecesse na empresa, Ricardo estava em casa àquele horário.
Sofia chegava com sua lancheira rosa, já não tão nova, mas ainda carregada com orgulho, e transformava a cobertura silenciosa em um lugar cheio de vida. Ela havia aprendido muitos sinais de verdade agora. Conseguia formar frases simples e adorava conversar com Ricardo usando as mãos. Uma noite, durante um daqueles jantares que se tornaram tradição, Sofia fez uma pergunta que deixou os dois adultos sem palavras. Vô, você pode ser meu pai de verdade? Mariana engasgou com o suco que estava bebendo. Ricardo ficou paralisado, o garfo a meio caminho da boca. Sofia os olhava com aquela inocência devastadora, esperando uma resposta como se tivesse perguntado algo simples, como que horas eram. Sofia, amor, começou Mariana, sua voz tensa. O Ricardo não é seu pai. Ele é nosso amigo. Um amigo muito especial, mas por que ele não pode ser meu pai? Ele cuida da gente. Ele te faz sorrir. Ele me ensina coisas. Não é isso que pais fazem? Ricardo colocou o garfo no prato. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que elas podiam ouvi-lo. Ele olhou para Mariana e viu medo em seus olhos. Medo de que ele confirmasse. Medo de que negasse. Medo de que aquela pergunta mudasse tudo. Sofia, disse Ricardo suavemente, abaixando-se para ficar na altura dela. Ser pai é uma coisa muito importante. É uma promessa. É dizer que você vai estar ali sempre, não importa o que aconteça. É escolher cuidar de alguém para sempre. Mas você já cuida da gente, Sofia insistiu. Você não vai embora? Não vou. Então pode ser meu pai? Ricardo olhou para Mariana novamente. Ela estava com lágrimas nos olhos, mas assentiu, levemente. Era um assentimento que dizia muitas coisas. Dizia que ela confiava nele. Dizia que ela via nele o homem que ele havia se tornado. Dizia que talvez aquela pergunta de criança não fosse tão absurda quanto parecia. Eu adoraria ser seu pai, Sofia, Ricardo respondeu, sua voz embargada. Mas é uma decisão que sua mãe também precisa tomar. É uma decisão grande, que muda tudo. Mariana limpou as lágrimas com as costas da mão. Ricardo, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Não precisa responder agora, pensa. Pensa bem. Porque se você disser sim, eu vou levar isso a sério. Vou estar ali para vocês duas, em tudo, sempre. Naquela noite, depois que Mariana e Sofia foram embora, Ricardo ficou acordado até tarde, processando, sentindo. A pergunta de Sofia havia aberto uma possibilidade que ele nem sabia que estava considerando. Ser pai, ter uma família. Não no sentido biológico ou tradicional, mas no sentido verdadeiro. Escolher, amar. Escolher, ficar. Os dias seguintes foram estranhos. Mariana estava mais quieta, pensativa. Sofia parecia não entender por que sua pergunta havia causado tanto tumulto. Para ela era simples. Ela queria que Ricardo fosse seu pai. Ponto final. Foi numa quinta-feira chuvosa, 2 semanas depois daquela conversa, que tudo mudou novamente. Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal. Havia cancelado uma reunião importante, algo que enfureceu Eduardo, mas ele não se importava. Queria estar ali. Precisava estar ali. Algo dentro dele dizia que aquela noite seria importante. Quando entrou na cobertura, ouviu vozes na cozinha, vozes tensas, preocupadas. Ele acelerou o passo e encontrou Mariana sentada em uma das cadeiras, segurando Sofia no colo. A menina estava chorando baixinho, e Mariana também tinha lágrimas no rosto. O que aconteceu? Ricardo se aproximou rapidamente. Mariana ergueu os olhos para ele. Recebi uma notificação hoje. O prédio onde a gente mora vai ser desocupado. Vão demolir para construir um novo empreendimento. Temos 30 dias para sair. E para onde vocês vão? Não sei. Mariana apertou Sofia com mais força. Estou procurando algo que eu possa pagar, mas tudo está tão caro. E com os custos de transporte, alimentação, creche, não sei se vou conseguir encontrar algo a tempo. Ricardo sentiu algo se partir dentro dele ao ver aquelas 2 mulheres ali, vulneráveis, assustadas. Sofia chorava não porque entendia completamente a situação, mas porque sentia o medo da mãe. E aquele choro infantil, aquele medo que não deveria existir em uma criança tão pequena, despertou algo primitivo em Ricardo.
um instinto de proteção que ele nem sabia que possuía. Ele se abaixou na frente de Mariana e pegou suas mãos. Vocês vão ficar aqui. O quê? Vocês vão morar aqui. Comigo, nesta cobertura. Mariana piscou, confusa. Ricardo, você não pode estar falando sério. Eu não posso aceitar isso. É demais. Por que é demais? Esta casa tem 3 suítes que nunca são usadas. Tem espaço de sobra. E vocês precisam de um lugar para morar. Faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você é meu patrão. Eu sou sua funcionária. As pessoas vão falar. Vão pensar. Deixa elas pensarem o que quiserem. Eu não me importo mais. Mas seu irmão. A empresa. Isso vai dar munição para ele te atacar novamente. Então, que ataque. Mariana, olha para mim. Ricardo apertou suas mãos. Eu passei a vida inteira me preocupando com o que as pessoas pensavam, com minha imagem, com minha reputação. E sabe o que isso me trouxe? 42 anos de solidão. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver de verdade. E para mim, viver de verdade significa ter vocês, 2 aqui. Sofia parou de chorar e olhou para Ricardo. A gente pode morar aqui com você para sempre? Se sua mãe concordar, sim. Para sempre. Mariana estava chorando de novo, mas agora eram lágrimas diferentes, não de medo ou tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo mais profundo que ela ainda não estava pronta para nomear. Você tem certeza disso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque se eu aceitar, não vai ter volta. As pessoas vão julgar. Seu irmão vai usar isso contra você. Pode custar sua posição na empresa, eu sei. E eu escolho vocês mesmo assim. Sempre vou escolher vocês. Naquela noite a decisão foi tomada. Mariana e Sofia se mudariam para a cobertura. Uma das suítes seria transformada no quarto de Sofia, com espaço para brinquedos, livros e todos os desenhos que ela fazia. Outra suíte seria de Mariana. E Ricardo finalmente teria o que sempre quis, mas nunca admitiu. Uma família. A notícia se espalhou rapidamente. Eduardo soube no dia seguinte e convocou uma reunião de emergência. Desta vez, ele estava furioso. Trouxe advogados, apresentou cláusulas de conduta, ameaçou com processos internos. Acusou Ricardo de comportamento inadequado, de conflito de interesses, de colocar em risco a imagem da empresa. Mas Ricardo não recuou. Ele sentou naquela sala do conselho e enfrentou cada acusação com calma e dignidade. Explicou que Mariana não seria mais sua funcionária, que ele estava contratando outra pessoa para fazer a limpeza, que o relacionamento entre eles havia evoluído para algo muito além de patrão e empregada, que ele estava, pela primeira vez na vida, priorizando felicidade sobre reputação. Os membros do conselho ficaram divididos novamente. Alguns apoiavam Ricardo, admirando sua coragem. Outros concordavam com Eduardo, vendo apenas um escândalo em potencial. A votação foi convocada mais uma vez. Desta vez a margem foi ainda mais apertada, 6-5. Mas foi a favor de Ricardo, com uma condição. Ele teria 6 meses para provar que sua decisão não afetaria negativamente a empresa. Se os lucros caíssem, se houvesse qualquer escândalo público, se sua liderança fosse comprometida de qualquer forma, ele seria removido imediatamente. Ricardo aceitou os termos. Ele tinha confiança de que poderia manter a empresa funcionando enquanto finalmente vivia sua vida. E se não conseguisse, se tivesse que escolher entre a presidência e sua nova família, já sabia qual seria sua escolha. A mudança aconteceu em um fim de semana. Mariana não tinha muitas coisas. Uma vida inteira de possessões cabia em poucas caixas. Mas quando colocaram essas caixas na cobertura, quando Sofia correu pelos cômodos, escolhendo qual seria seu quarto, quando Mariana olhou ao redor e percebeu que aquele agora era seu lar, algo mudou. Não era apenas sobre ter um lugar melhor para morar. Era sobre pertencer. Era sobre ter um lugar no mundo. Os primeiros dias foram estranhos. Todos ainda estavam se acostumando com a nova dinâmica. Ricardo contratou uma nova empresa de limpeza e Mariana teve que se adaptar à ideia de não mais trabalhar ali. No começo, ela se sentia inútil, mas Ricardo a incentivou a voltar a estudar.
a perseguir aquele sonho de ser professora que ela havia abandonado. Eles matricularam Mariana em um programa de ensino à distância. Ela poderia concluir sua faculdade de pedagogia enquanto cuidava de Sofia e se adaptava à nova vida. Ricardo cobriu todos os custos, não como caridade, mas como investimento. Investimento em uma mulher extraordinária que merecia todas as oportunidades que a vida havia negado. Sofia floresceu naquele ambiente. Seu quarto era cheio de cor, de luz, de possibilidades. Ricardo instalou uma lousa onde ela podia desenhar à vontade. Comprou livros em português e em língua de sinais. Contratou uma tutora para ensinar Sofia oficialmente a linguagem de sinais, algo que a menina absorveu com entusiasmo incrível. Os jantares se tornaram rituais sagrados. Toda noite, os três se sentavam à mesa que antes era ocupada apenas por um prato solitário. Conversavam sobre seus dias, faziam planos, riam, brigavam sobre coisas bobas como qual filme assistir. Era bagunçado, era imperfeito, era lindo. Mas Eduardo não havia desistido. Ele continuava observando, esperando por uma oportunidade. E 6 semanas depois da mudança, ele encontrou o que procurava. Um fotógrafo freelancer contratado por um jornal de fofocas conseguiu tirar fotos de Ricardo, Mariana e Sofia saindo juntos de um shopping. As imagens mostravam Sofia no colo de Ricardo, os três sorrindo, parecendo exatamente o que eram: uma família. A matéria foi publicada com um título sensacionalista: Herdeiro bilionário abandonado vive romance secreto com ex-empregada doméstica. A história pintava um quadro escandaloso, sugerindo comportamentos inadequados, abuso de poder, manipulação. Ricardo leu a matéria em seu escritório. Ao seu lado, Eduardo tinha um sorriso triunfante no rosto. Pronto, ele disse. Agora você não tem mais como negar. Está aí, o escândalo que eu avisei. Sua reputação está destruída. A imagem da empresa está manchada. E pelos termos que você aceitou, você tem que renunciar. Ricardo colocou o jornal sobre a mesa e olhou para o irmão. Você está certo, Eduardo. Eu vou renunciar. Eduardo piscou surpreso. Sério? Sério. Mas não pelos motivos que você pensa. Não porque eu tenha vergonha do que estou fazendo. Não porque eu ache que cometi um erro, mas porque finalmente entendi algo fundamental. O quê? Que esta empresa, esta posição, este legado que nosso pai construiu, não vale nada se eu tiver que sacrificar minha humanidade para mantê-lo. Eu passei 42 anos da minha vida servindo a Vasconcelos Hotéis. 42 anos colocando lucros acima de pessoas, números acima de emoções, sucesso acima de felicidade. E o que isso me trouxe? Solidão, vazio, uma vida sem sentido. Ricardo, você está sendo irracional. Pela primeira vez na minha vida, estou sendo racional, porque finalmente entendi o que realmente importa. E não são os hotéis, não é o dinheiro, não é esta sala ou este cargo, são as pessoas. São Mariana e Sofia. São os jantares à mesa grande demais que finalmente tem. O número certo de lugares ocupados. É acordar de manhã e ouvir risadas na cozinha. É ter alguém perguntando como foi meu dia e realmente se importar com a resposta. Eduardo balançou a cabeça. Você vai se arrepender disso. Não vou. Pela primeira vez na minha vida, não vou me arrepender de nada. Ricardo se levantou e estendeu a mão. Parabéns, Eduardo. A empresa é sua agora. Espero que ela te traga mais felicidade do que me trouxe. Eduardo não apertou a mão. Ele apenas observou o irmão sair do escritório, passos firmes, cabeça erguida. E pela primeira vez, Eduardo, Vasconcelos sentiu algo estranho. Inveja. Inveja da certeza que Ricardo tinha. Inveja da paz em seus olhos. Inveja de ter encontrado algo mais valioso que dinheiro ou poder. Ricardo dirigiu para casa. Quando entrou na cobertura, encontrou Mariana e Sofia no chão da sala, montando um quebra-cabeça enorme. Sofia o viu primeiro e correu para abraçá-lo. Vocô, você chegou cedo. Vem ajudar a gente. Ricardo olhou para Mariana. Ela havia lido a notícia. Ele via nos seus olhos. Mas não havia medo ali. Não havia culpa. Havia apenas uma pergunta silenciosa.
Ele se abaixou e pegou Sofia no colo. Eu renunciei, ele disse simplesmente. Mariana ficou pálida. O quê? Ricardo, não. Você não podia. Eu podia. E fiz. E foi a decisão mais fácil que já tomei na vida. Mas a empresa, seu legado, tudo que você trabalhou para construir, não vale nada comparado com isso. Ele gesticulou ao redor. Com vocês duas. Com esta família. Com esta vida. Eu escolhi ser feliz, Mariana. Finalmente escolhi ser feliz. Sofia não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentiu a emoção no ar. Ela abraçou o pescoço de Ricardo com força. Você ainda vai ser meu pai? Mesmo sem a empresa? Sempre vou ser seu pai, pequena. Sempre. Mariana começou a chorar. Eram lágrimas de tanta emoção que ela não sabia como processar. Ricardo havia desistido de tudo por elas. Não porque ela pediu, não porque Sofia implorou, mas porque ele realmente acreditava que elas valiam mais que qualquer outra coisa. Ela se levantou e caminhou até ele. O que vamos fazer agora? Vamos viver. Simplesmente viver. Eu tenho economias suficientes para cuidar de nós três confortavelmente por muitos anos. Posso consultoria, posso investir em pequenos negócios, posso fazer 1000 coisas. Mas principalmente, posso estar presente. Posso ser o pai que Sofia merece. Posso ser o parceiro que você merece. Posso finalmente ser a pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo. E seus pais, seu irmão, a família vai te rejeitar. Então eles nunca foram minha verdadeira família. Minha verdadeira família está bem aqui. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Ricardo e Mariana ficaram na varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Ele contou tudo o que havia acontecido. A reunião, a renúncia, a libertação que sentiu ao tomar aquela decisão. Mariana o ouvia em silêncio. Quando ele terminou, ela pegou sua mão. Eu não sei como agradecer pelo que você fez. Por tudo que tem feito. Não precisa agradecer. Vocês me deram muito mais do que eu jamais poderia retribuir. Como assim? Vocês me deram uma vida de verdade, com amor, com propósito, com sentido. Eu estava morto por dentro, Mariana, e vocês me ressuscitaram. Eles ficaram ali de mãos dadas até tarde da noite, e quando finalmente foram dormir, ambos sentiram uma paz que não conheciam há muito tempo. Uma paz que vem de escolhas certas, de prioridades alinhadas, de amor verdadeiro. Os meses seguintes foram de ajuste. Ricardo teve que se acostumar com uma vida diferente, sem reuniões diárias, sem decisões empresariais constantes, sem a pressão de liderar uma corporação. No começo foi estranho, mas aos poucos ele descobriu novos ritmos, novas alegrias. Ele começou a levar Sofia para a escola todas as manhãs. Ajudava Mariana com os estudos dela à noite. Cozinhavam juntos, experimentando receitas novas. Viajavam nos fins de semana para lugares simples, praias, montanhas, pequenas cidades do interior, lugares onde ninguém conhecia o nome Vasconcelos, onde eles eram apenas Ricardo, Mariana e Sofia, uma família. Sofia continuou aprendendo língua de sinais com entusiasmo. Ela era pequena professora agora, ensinando outras crianças na escola. Falava com orgulho sobre como seu pai era especial, como ele ouvia o mundo de forma diferente. E as outras crianças a ouviam com fascínio. Mariana se formou em pedagogia 2 anos depois. No dia da formatura, Ricardo e Sofia estavam na primeira fila aplaudindo mais alto que todos. Ver aquela mulher forte, que havia superado tantos obstáculos, finalmente alcançar seu sonho, foi um dos momentos mais orgulhosos da vida de Ricardo. E numa manhã de sábado, quase 3 anos depois daquele primeiro encontro acidental na cozinha, Ricardo fez uma pergunta que mudou tudo mais uma vez. Eles estavam tomando café da manhã na varanda. Sofia desenhava em seu caderno novo, a língua para fora em concentração. Mariana lia um livro sobre pedagogia infantil. E Ricardo os observava, seu coração tão cheio de amor que doía. Mariana, ele disse suavemente. Ela ergueu os olhos. Sim, casa comigo. Mariana deixou o livro cair. O quê? Casa comigo. Não porque eu acho que devemos,
Não porque Sofia precisa de um pai legalmente, mas porque eu te amo, porque quero passar o resto da minha vida acordando ao seu lado. Porque você me fez entender o que é realmente amar alguém. Ricardo, eu não sei o que dizer. Ela estava chorando, como sempre chorava nos momentos importantes. Diz sim. É só isso que preciso ouvir. Sofia largou o lápis e pulou na cadeira. Você está pedindo a mamãe em casamento? Como nos filmes. Estou pequena, então ela tem que dizer sim. Nos filmes todo mundo diz sim. Mariana riu através das lágrimas. Olhou para Ricardo, para aquele homem que havia transformado completamente sua vida e a vida de sua filha, que havia escolhido elas acima de tudo, que as amava não apesar de quem elas eram, mas por causa disso. Sim, ela disse. 1000 vezes sim. Sofia gritou de alegria e se jogou nos braços dos dois. Eles caíram em um abraço coletivo, rindo, chorando, sentindo a magnitude daquele momento. O casamento foi simples, sem luxo excessivo, sem lista de convidados importante. Apenas as pessoas que realmente importavam. Alguns amigos de Mariana, colegas de faculdade, a vizinha que havia cuidado de Sofia tantas vezes, e, surpreendentemente, alguns membros do antigo conselho da empresa que sempre haviam apoiado Ricardo. Eduardo não foi convidado, mas no dia anterior ao casamento, ele apareceu na cobertura. Ricardo atendeu a porta e encontrou o irmão ali parado, desconfortável. Eles não haviam se falado em quase 3 anos. Posso entrar? Eduardo perguntou. Ricardo hesitou, mas então abriu a porta. Eles foram para o escritório mantendo distância segura um do outro. Eu vim pedir desculpas, Eduardo começou, as palavras saindo com dificuldade. Eu estava errado. Sobre tudo, sobre Mariana, sobre Sofia, sobre o que você estava fazendo. Ricardo não disse nada, apenas esperou. Eu passei os últimos 3 anos comandando a empresa. Os lucros estão ótimos, melhor do que nunca, na verdade. Mas eu sou miserável, Ricardo. Completamente miserável. Trabalho 16 horas por dia. Não tenho amigos, não tenho família. Não tenho nada além de números em uma tela. Lamento ouvir isso. Você não lamenta. E eu não mereço que lamente. Eduardo respirou fundo. Eu vi as fotos do seu pedido de casamento. Estavam em todo lugar nas redes sociais. E sabe o que eu senti? Inveja. Inveja da forma como você olhava para ela, da forma como Sofia te abraçava, da alegria genuína que havia naquela foto. E percebi que você tinha razão, sobre tudo. Ricardo se aproximou do irmão. Eduardo, eu não te odeio. Nunca odiei. Mas você me machucou. Tentou destruir a melhor, coisa que já me aconteceu. Eu sei e sinto muito, de verdade. Não espero que me perdoe, mas queria que você soubesse que eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Que você é mais corajoso do que eu jamais serei. Você escolheu o amor, escolheu a felicidade, e eu escolhi o medo. Medo de mudança, medo de vulnerabilidade, medo de tudo que não pudesse controlar. Os 2 irmãos ficaram em silêncio por um momento. Então Ricardo estendeu a mão. Um novo começo? Eduardo apertou a mão, lágrimas nos olhos. Um novo começo. No dia do casamento, o sol brilhava forte. Mariana estava linda em um vestido simples, mas elegante. Sofia era a daminha, usando um vestido rosa que ela mesma havia escolhido. E Ricardo, pela primeira vez em sua vida, se permitiu sentir completa e absolutamente feliz. Quando trocaram os votos, não eram palavras decoradas ou tradicionais. Eram promessas verdadeiras, promessas de estar presente, de escolher o amor todos os dias, de construir uma vida baseada não em convenções sociais, mas em respeito mútuo e afeto genuíno. E quando o juiz de paz declarou os 2 marido e mulher, Sofia gritou mais alto que todos: "Meus pais! Agora eu tenho meus pais!" Anos depois, Ricardo sentava na mesma varanda onde havia passado tantas noites solitário. Mas agora, Sofia tinha 8 anos e lia um livro ao seu lado, praticando língua de sinais. Mariana estava grávida de 6 meses de seu segundo filho, e Ricardo finalmente entendia o que significava estar completo. A cobertura não era mais um museu vazio, era um lar, cheio de risadas, de discussões bobas, de amor imperfeito, mas real.
As paredes tinham desenhos de Sofia emoldurados. A geladeira estava coberta de lembretes e fotos. A mesa de jantar sempre tinha pelo menos 3 lugares ocupados. Ricardo ainda tinha seus aparelhos auditivos, mas agora ele os usava com prazer, porque havia sons que ele queria ouvir. A risada de Sofia, a voz de Mariana cantando no chuveiro, o choro do bebê que estava por vir. Uma noite, Mariana se sentou ao lado dele na varanda. "Está feliz?" ela perguntou. Ricardo pegou sua mão e a beijou suavemente. "Mais do que eu jamais imaginei que fosse possível. Sem arrependimentos? Nenhum. Absolutamente nenhum. Mesmo sobre a empresa? Sobre tudo que você deixou para trás?" Ricardo olhou para dentro da cobertura. Viu Sofia concentrada em sua leitura. Viu os brinquedos espalhados pelo chão. Viu a vida que haviam construído juntos. "Eu não deixei nada para trás, Mariana. Eu encontrei tudo. Finalmente encontrei o que realmente importa." E ali, no alto daquela cobertura em São Paulo, rodeado pelas luzes da cidade e pelo amor de sua família, Ricardo Vasconcelos finalmente estava em paz. Não era mais o homem solitário jantando em uma mesa vazia. Não era mais o executivo frio escondido atrás de muros emocionais. Era apenas Ricardo, marido, pai, homem, completo, feliz, vivo. E pela primeira vez em 45 anos, ele não estava sozinho. Nunca mais estaria. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Mariana e Sofia tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, de amor que supera barreiras sociais, de escolhas corajosas que mudam destinos, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi o primeiro abraço de Sofia? A coragem de Ricardo ao renunciar à empresa? O amor puro que nasceu entre essas 3 almas? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Histórias que mostram que o amor, quando é verdadeiro, vence todas as adversidades. Te esperamos no próximo episódio com mais uma narrativa que vai fazer seu coração bater mais forte. Até breve.